para o futebol brasileiro, isso vai desaparecer, porque cada vez tem menos gente nos estádios, os preços também, as crises econômicas, a violência. Agora, a violência também, nós assistimos esse mesmo tipo de violência nos estádios europeus. E o que acontece? Os estádios estão cheios. Estão vendidos por antecipação já os jogos, né? Mesmo de equipes pequenas. Como é que é na França? Tem esse negócio de carnê e tal, que a gente costuma falar muito da Inglaterra, que é hoje o mais badalado, que tem mais dinheiro, foi feito todo um plano em cima disso. A gente ouviu outro dia o doutor Santoro, que se especializou naquela lei que levou ao que hoje é o Estado inglês, o cara vai preso, o cara tem problema, tal. Na França, como é que é? Você fala sempre da torcida, que a torcida do Paris Saint-Germain é violenta, mas é dentro do estádio ou é fora? Dentro e nas portas do estádio. Nas portas do estádio. E, geralmente no final das partidas. Agora mesmo, nós tivemos, 6 meses atrás, 8 meses, nós tivemos um choque entre policiais e torcedores do Paris Saint-Germain, que saíram de uma partida, e uma partida que o Paris Saint-Germain empatou, nem perdeu a partida. Mas é que eles estão lá para outros fins mesmo. Não é o problema de perder, de ganhar, que está nervoso porque perdeu, não. Vamos lá para criar a bagunça. Igual aqui, igualzinho. Exatamente. Então, nas portas do Paris Saint-Germain, seria um choque que acabou resultando na morte de um torcedor por um policial, que foi sacar a sua arma e acabou ficando nervoso também, disparando a sua arma contra um torcedor, o que era também condenável, e acabou matando. Já tem casos de policiais feridos, todas essas partidas. O número de policiais é quase tão grande quanto o número de manifestantes feridos, né? Então, é um problema mundial. Esse problema da violência é um problema, pelo menos, europeu e latino-americano. Agora, lá da cadeia, porque aqui é só conversa. O cara vai preso, chega lá, já tem aqueles advogados de porta de cadeia esperando e tal, aqueles rábulas, né? Advogado pé de chinelo, que vai lá, fica pegando cara de briga, enfim, bom, tudo bem. Também você não ia querer que um cara desse nível tivesse como advogado um Maris de Oliveira. Advogado, mas os rábulazinhas vão lá e soltam os caras. Na França tem uma lei específica da cadeia por confusão em estádio ou não? Tem uma lei. A lei existe, né? Mas você sabe que a lei ela é aplicada geralmente nos casos mais gritantes, mais importantes. Quando é uma coisa pequena, você passa a noite na cadeia e no dia seguinte ele é liberado, né? Agora existe, e poderia ser processado, e pode ser proibido o acesso aos estádios durante alguns anos. E funciona, isso funciona? Funciona. Cada vez funciona mais, mas ainda deveria ser, a punição deveria ser mais rigorosa. Não é como na Inglaterra, por exemplo. Não é, né? Não. Mais esculhambado. Mais esculhambado, exatamente. Você falou do Paris Saint-Germain, o Marseille continua com torcida violenta, porque era bravo. Marseille, o próprio Lyon, todo clube grande tem uma torcida violenta na França, né? E o Lyon também tem, mas o Lyon é menos um pouco. É o Marseille, é o Paris Saint-Germain que se destaca, né? E aí então eles pegam exemplos neonazistas, desse negócio todo, para uma manifestação daquilo que eles não estão nem sabendo o que foi, o que é e o que poderá ser. Entendeu? Então os exemplos são múltiplos, cada vez tem uma coisa, né? A torcida do Lazio, por exemplo, né? Com aquelas manifestações neofascistas, né? Gestos fascistas, tudo isso. É a equipe mais fascista da Europa, sem dúvida. É ridículo. O Reale, outro dia, inclusive, o doutor Marco Antônio Ambrosio, ex-médico do Palmeiras, esteve aqui na Jovem Pan Online, contando para o Vanderlei Nogueira, é um livro que mostra o que o futebol leva, né? O outro lado do futebol, o envolvimento político. Quando o Milosevic fez os primeiros ataques aos albaneses, aquela segregação, tal, tudo aquilo que o mundo inteiro ficou estarrecido, ele usou blocos de brigas do Estrela Vermelha. Porque esses blocos de briga, esses blocos porque são blocos paramilitares, eles são treinados para briga, etc. Eles sabem manipular armas, enfim, né? Estou falando isso no mundo inteiro, inclusive aqui. Então são caras perigosos, são bandos, né? Ele não tinha um exército propriamente preparado, ele botou esses blocos violentos para fazer os massacres albaneses e tal.
Isso aí, se não tomar cuidado, você falou em manifestações, essas manifestações às vezes se transformam em violência real. Violência real e massacres e verdadeiros genocídios. Exatamente. Né? Ele pega o caso, por exemplo, que eu chamo de genocídio dos sérvios, né? É verdade que também do outro lado também havia muita violência. Você pode também só culpar os sérvios. Claro, claro. Mas é que os sérvios que estavam controlados pelo Milosevic, né? Era um governo do tipo do Milosevic, mas por exemplo, o Karadzic, que foi, e o general Batlik, que são os dois principais membros da matança, não dos albaneses, mas sim dos bósnios, da Sérvia, que milhares de pessoas foram executadas, né? Principalmente do sexo masculino, né? Executadas e enterradas em valas comuns. Isso aí, eles usaram, o começo foi tudo através de bandos. Quem estava estruturado para a violência? A torcida do Estrela Vermelha. E os dois executores principais, que o principal foi o Milosevic, que era o presidente da República, mas os dois executores mesmo foram esse Karadzic e o general Madlik. Um ainda está foragido, o outro foi preso recentemente. É impressionante, né? Como o mundo não aprende, né? É um negócio absurdo. Quer dizer, o Adolf Hitler provocou uma guerra, destruiu o povo alemão, destruiu o povo judaico, fez aquele holocausto, aquela coisa horrorosa. Bom, agora o mundo ficou civilizado. Teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Não, acabou, não imagina e tal. Continua tudo igual. Por incrível que pareça, a união dos povos que formavam a antiga Iugoslávia foi mantida até a morte do presidente Tito. Do Tito. Depois da morte do presidente Tito, com a liberação, com a liberdade das diversas repúblicas iugoslavas, né? Montenegro, a Croácia, a Sérvia e a grande luta no sul do país também, né? Naquelas colônias albanesas que lá se encontravam. A grande luta, a luta interna entre essas repúblicas, não, acabou provocando tudo isso. Nós assistimos que houve necessidade da intervenção dos aliados. Na própria Rússia, né? A dissolução da União Soviética, a Chechena, aquelas guerras terríveis que uma vez por outra a gente vê. Agora a tentativa na Geórgia. Exatamente, é um negócio terrível. Agora, para a gente falar de uma coisa boa. Na Europa, o Lula é o cara mesmo, porque o Obama chegou e disse, ele é o cara. Pô, ele é o cara. Aqui pra gente, a gente vive tendo contestação. A aprovação do Lula é muito grande, né, em termos de pesquisas e tal. Mas, para ser bem claro, né, a teórica, classe média, classe alta, torce o nariz pro Lula. Isso é indiscutível, é só você ver no dia a dia e tal. Eu gosto dele. Eu acho que o grande problema do Lula foi não coibir a corrupção da maneira como tinha que ser feito, da maneira como o PT decantava quando estava na oposição. Então, no momento teve aquele negócio de mensalão, então tinha que detonar os caras todos, e não fizeram isso, jogaram a sujeira para debaixo do tapete. Mas o Lula é um cara que eu tenho uma simpatia, acho que é um cara carismático, um cara que veio de baixo, acho que o poder tem que ser dessas pessoas mesmo, que trabalharam em fábricas, que botaram a mão na massa, enfim, eu gosto dessa ideia. Mas, enfim, pro pessoal de uma classe média, do nosso pessoalzinho mais do dia a dia, ele não é o cara, as pessoas torcem o nariz. Mas aí chega o Barack Obama, o homem mais poderoso do mundo, e diz, não, o Lula é o cara. Ele é o cara na Europa? Ele é o cara que mais repercute como exemplo, porque geralmente eles tinham muito medo de presidentes populares, né? Que podiam terminar num Perón, no próprio Chaves, né? Essa porcaria, Exatamente. E então, hoje em dia o Lula incorporou. Agora, por que o Lula incorporou isso? Vamos deixar de lado esse aspecto que é totalmente verdadeiro. Ele é um presidente que atende às camadas populares ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo é um presidente que mudou totalmente de posição. E aí eu acho que é um outro ponto relativamente válido do Lula, que hoje as suas posições não correspondem mais às posições que ele tinha no passado, que ele sempre defendeu, que sempre lutou, e ele faz questão até de renegar essas posições. Ainda essa semana
Eu estava vendo uma entrevista dele, não sei se na Europa ainda, já na Europa, ou se estava aqui ainda, em que ele dizia que, com relação ao FMI, eu durante toda a minha juventude, toda a minha meninice, minha juventude, eu cansei de protestar contra o FMI. Pera lá, não era um protesto de um menino, nem de um garoto que está saindo da União Paulista de Estudantes Secundários, ou da própria Uni aqui, um universitário, que faz parte faz parte da sua vida essa manifestação contra o FMI, contra os bancos. Claro. Na verdade, ele foi um líder sindicalista que lutava contra o FMI. Sim. Então não era menino, não. Era um homem formadinho. Claro. E tanto é que ele passou a ser a favor do FMI depois que ele foi para a presidência da República. Dinheiro, né? Até então ele estava criticando o FMI. Agora ele diz que defende o FMI. Empresta. Não? E aí o negócio de emprestar. O Brasil vai emprestar dinheiro, imagina emprestar dinheiro. Do ponto de vista da propaganda, eu acho que tem a impressão que ele usou muito bem dizer que o Brasil vai emprestar dinheiro para o FMI, porque pega popularmente essa frase. Né? Mas a verdade é que não é bem assim. O FMI continua sendo dirigido por um francês, como sempre foi, a maioria dos presidentes foram franceses ou norte-americanos. Não é? E continua, teve um espanhol uma vez que é o antecessor do atual Dominique Strauss-Kahn, que é o atual diretor-geral do FMI. Não é? Agora ele foi buscar também o FMI, o Dominique Strauss-Kahn é um socialista, pera lá, é um socialista fabiano, até o Delfim Neto foi. Socialista fabiano, não tem nada mais de socialista. Já passou a fase dele, tentou ser candidato a presidente da República pelo Partido Socialista, perdeu nas convenções essa possibilidade para ser Golênia Royal, né? E agora está tentando outra vez, através do FMI, está tentando ver se pode vir a ser o adversário do Sarkozy na próxima eleição pelo Partido Socialista, aproveitando todo o seu prestígio do FMI, agora fortalecido por essa reunião do G20 em Londres. Né? Agora tem que pensar também que quem indicou como representante francês o diretor-geral do FMI foi o Nicolas Sarkozy. Portanto, então, estamos de acordo. Estamos de acordo. Então você vê, é um socialista, mas que foi indicado para o posto pelo Sarkozy. E agora quer ser candidato contra o Sarkozy. Eles se acertam. Nós estamos tendo uma aula aqui do Reale Júnior. Você vai dizer o que tem que ver com a bola. Claro que tem economia, vida política, isso é o nosso dia a dia. E aproveitar a presença do Reale, que é uma aula. Para a gente finalizar, a gente, né? Eu não tenho, claro, nem de longe tenho o teu conhecimento político. Você era garoto e tal, União Soviética, comunismo e muros e não sei o que e tal. Hoje os grandes capitalistas do mundo são russos, né? E aí, do outro lado, Barack Obama é socialista? Eu acho que não. Não, mas ele toma umas medidas que lembram muito... Não, ele é um democrata. Eu acho que o Barack Obama, eu torci até por eleição. Eu também. Mas é engraçado, porque os capitalistas estão vindo na Rússia e o presidente dos Estados Unidos está tomando posições socializantes, tipo banco, falar em socializar os bancos e tal. Não é nacionalizar os bancos. Responsabilizar os bancos pela crise, né? Não, e falou em nacionalizar. Estatizar. O Sarkozy não fez. O Sarkozy, olha que coisa. Primeira reação do Sarkozy foi responsabilizar os bancos. Bom, então aí precisava punir os infratores. Não, aí já mudou de posição. Já hoje, toda essa política, você vê, eles responsabilizam os bancos no discurso, mas toda a política feita nessa tentativa de recuperação da economia mundial, ela é feita em torno dos bancos. Quer dizer, injetar dinheiro nos bancos. E é isso que tem sido feito. Eu não vejo grandes alterações, ou se não, emitir. Quando eles falam em 5 trilhões, vamos jogar 5 trilhões, como jogar 5 trilhões se não existe esse dinheiro físico no mundo? É preciso emitir. Então os Estados Unidos vão emitir, ninguém controla. Perfeito. Eles vão emitir. Eu gostei da posição dele com relação à GM.
O governo bota dinheiro na GM, eles ficam distribuindo entre os diretores. Entre os diretores, isso é um absurdo. Há quanto tempo a gente vem condenando isso? Exatamente. Não é? Então, Stock options e outras coisas. Não. Agora, Real, é doido, hein? Ainda bem que ainda não se consegue. Daqui a pouco vai conseguir congelar o cara e ele voltar dali a 50, 100 anos. Porque um cara que tivesse sido congelado há 50 anos e voltasse hoje, ele pirava. Ele falava, peraí. Não precisa estar congelado, não. É que a gente ainda foi se acostumando devagarzinho. 5 trilhões de dólares. Não, e a Rússia com capitalistas, o Obama com posições. Não é, claro que ele não é comunista, talvez nem socialista, mas posições assim. Aí você vê. Aliás, os americanos de direita, os americanos conservadores, criticavam muito o Obama, era exatamente isso, dizendo que ele era socialista. E ele não é socialista, ele é um democrata do tipo Kennedy, do tipo Clinton, pode ser um pouquinho mais, um pouco menos, não é? Só que ele tem as suas características próprias e que aumentam mais o mérito dele, o fato dele ser o primeiro presidente negro da história americana, tudo isso quebrando tabus da própria história americana e da história mundial, né? Então eu acho que foi muito positiva a sua eleição e torço por ele, torço para que ele dê certo, né? Mas antes de mais nada, você não tenha dúvida, ele vai procurar remendar a economia americana. Não vai estar nenhuma preocupação conosco, não. Essa numa segunda etapa, numa terceira etapa, depois que os Estados Unidos tiverem mais ou menos já no caminho certo da recuperação econômica, e que poderá se cuidar do resto do mundo. Eu tenho a impressão que antes os americanos estão fechados em cima deles mesmos, de si próprios, para recuperar seu econômico. Bom, lá começou, lá tem que começar a consertar. Exatamente. Puxa, Reale, que legal. Eu espero que você possa nos dar outras aulas durante esses dias, se você estiver por aqui. Por favor, é ótimo bater esse papo, esclarecer, ouvindo da PAN, porque a gente ouve, né, sempre, quantos anos aqui na Jovem Pan, mas é sempre você entra, dá o seu boletim, suas informações. É difícil a gente poder beber dessa fonte. Não? É isso. Obrigado, viu? Obrigado por ter vindo aqui, legal, bacana. Passar um tempo aqui e aproveito o seu programa para informar os ouvintes da Jovem Pan, do Jornal da Manhã, que é certo, que vou passar um tempo aqui no Brasil, aqui num tratamento médico, que as coisas estão evoluindo. Então, não vejo a hora de voltar lá para o meu canto, mas vai ter que esperar um pouco. Os ouvintes que têm um pouco de paciência comigo, e que eu voltarei já depois de encerrado essa fase de tratamento médico, esse negócio que eu estou incluindo aí. Então, agora, tempo não sei, não tenho tempo determinado para isso. Vai depender dos médicos, vai depender da minha própria saúde. Não que ela está afetada, mas vamos dar a volta por cima ainda e permanecer com vocês aqui mais tempo, porque esse é o meu objetivo, de trabalhar e continuar minha carreira de repórter desse epílogo da minha carreira. Que é isso, tem muita coisa pela frente. O Reale, até a gente conversava antes aqui, e eu sinto até que você quer conversar sobre isso com o ouvinte da Jovem Pan. Até porque é um problema que muita gente tem e que às vezes não consegue conversar. Você vai ser submetido a um transplante? Bom, eu espero, né? Espero fazer um transplante de fígado, estou me preparando para isso. Já tem uma equipe médica que está cuidando de mim, que é o doutor Flair, o doutor Luiz Carneiro, o Pilico, o meu querido amigo, que é o filho do San Girardi, filho do San Girardi. Uhum. Então eles estão já mobilizados aí para me darem o apoio, tem me dado o apoio que eu tenho necessitado desse ponto de vista de saúde. E agora não tem nada determinado, vai depender do momento exato aí da existe uma fila, né? Existe uma fila, normalmente uma fila para que possa receber uma doação de um órgão, né? Como existe de coração, existe de rim e existe também de fígado, que é o meu caso. Isso é aquele negócio, aquele velho negócio, estou pagando o preço de tomar um bonzinho e de ter comido muito. Ô Reale, me diga uma coisa, a gente critica muito a saúde pública brasileira, a gente critica muito uma série de coisas, mas você é o Reale Júnior da Jovem Pan,
um ser humano como qualquer outro, mas uma pessoa diferenciada. Todo mundo viu quando você lançou seu livro, o sucesso foi aquela maravilha. O Reale Júnior da Jovem Pan, um grande repórter de mais de 50 anos, com seu nome, com seu prestígio, já o prestígio do seu pai, da sua família, tem algum privilégio numa fila de espera para receber um transplante de fígado? Nenhum, e eu espero que também não ter. Tem, de um lado que não tem mesmo. Não tem. Essa fila é uma das coisas mais respeitadas e mais corretas e mais honestas que existe no nosso sistema de saúde brasileiro. Não é? Ainda no início, quando se criou a primeira fila, ainda se podia ter, era uma fila que não tinha muitos critérios, né? Mas hoje é uma fila móvel, com uma série de critérios. O que é uma fila móvel? Fila móvel é o seguinte, depende também do estado de saúde da pessoa. Certo. Não é? Você, graças a Deus, está bem, você está bem, tranquilo. Então, se tiver uma pessoa, você está na fila, mas se tiver uma pessoa atrás de você na fila, numa situação pior, ela pode passar. Pode passar, ela ganha pontos. Prioridade. Ela ganha pontos e passa na minha frente. Certo. Como eu também, eu posso passar na frente de alguns que têm uma situação melhor que a minha. Entendeu? Certo. Então, mas é um critério claro. Mas é um critério muito claro e muito respeitado, não? E que deu uma certa tranquilidade, é uma coisa que é automática. Isso é uma grande notícia. É uma grande notícia. Porque é óbvio que você é uma pessoa muito querida, a gente adora você, mas e nem nesse eu, momento. De jeito nenhum, claro, mas nesse momento você é um doente, como tantos outros, como tantas famílias, como tantas pessoas que têm um problema. Tem um problema que as famílias podem sofrer amanhã, esse negócio. E vidas são vidas, né? Não tem vida mais famosa, vida menos. Vidas são vidas, o valor da vida é igual. O respeito, eu posso estar na fila e ao meu lado pode estar um morador de rua. Morador de rua, claro. E o critério é o mesmo. Então, quer dizer, com todo respeito, você vai entender, mas é um número. É um número. Não é o Reale ou o catador de papel. Você passa a ser um número. Você passa a ser um número e, de acordo com a gravidade do seu estado ou não, você pode ganhar alguns pontos ou perder alguns pontos. Certo? Mas sempre pelo estado de saúde. Pelo estado de saúde, né? E outra coisa, digamos que você chegou a sua vez, a fila andou, chegou a vez do Reale. Você pode também desistir, eu não quero mais fazer. Você pode não fazer? Outro vem, pode. E você pode, por exemplo, qualquer fígado serve para qualquer pessoa? Não, aí está doido. Por isso que estou dizendo que a fila deve ser, é móvel. Porque aí tem que encontrar um fígado compatível, não? Certo. Então você tem que esperar outro. Por exemplo, pelo que me dizem, eu não sou nem entendido no coisa, mas nos tempos eu sou obrigado a me informar um pouco da situação. Pelo que me dizem, pode haver casos em que tem dois tipos. Tem também o fígado intervivos, troca de parentes. Pode fazer isso? Pode fazer. Mas aí é linha direta. Mas são alguns casos. No meu caso, não. Não pode, no seu caso não tem jeito. Não tem jeito. Tem jeito. Agora, o que pode haver? Os médicos preferem ter um fígado definitivo e não pegar o fígado, um pedacinho do fígado de um. Apesar do grande índice de sucesso hoje dos transplantes de fígado, as pessoas ainda temem. Por exemplo, um parente dá um pedaço de fígado. O que acontece? Quem recebeu essa parte de fígado, o fígado cresce, está passando muito bem hoje. E quem doou está na draga, está dragado. Pode acontecer isso? Pode acontecer isso. Pode acontecer isso. Como pode acontecer o inverso. Não pegar o transplante. Mas pode acontecer isso. O doador ficar numa situação de saúde difícil, enquanto que o que recebeu pode reagir bem. Reagir bem. E no teu caso não, necessariamente tem que ser um fígado novo, vamos dizer assim. Tem que ser um fígado. Então tem vantagens, no meu caso tem vantagens e desvantagens. A melhor coisa é essa, é ter uma fila móvel que seja respeitada, não, por todo mundo, não, e que seja seguida à risca. E isso tem sido feito aqui. Tem ocorrido aqui no Brasil. Né? Essa é uma grande notícia, efetivamente. Infelizmente, no Brasil também ocorre, não só de fígado, mas todos os órgãos que existem transplantes. O que ocorre aqui no Brasil também é que, com a situação do Brasil, os doadores são mais frequentes que em países europeus. O número de mortes é maior, o atendimento
Não é o mesmo atendimento europeu hoje. Mas eu imagino que se perca muito também, né? Se perca muito também, não? Se perde, porque o tratamento precário e tal, uma pessoa que sofre um acidente, ela poderia ter seu doador e não acaba funcionando. E não ter condições disso, né? Perfeito. Então isso também ocorre. Então eu estou, no meu caso, eu estou tranquilo e na mão de excelentes médicos brasileiros, talvez o top aí da medicina brasileira nessa área, né? Então não o índice de sucesso é grande? 86%. Nossa, que maravilha. 86% de sucesso. Para a vida, continua sendo uma cirurgia grave, claro, mas é um índice alto. E aí vida normal. Aí vida quase, os médicos falam que é normal. Eu diria que quase que normal, porque sabe como é que é médico? Não, você vai ter vida normal. Então eu posso uma cachaçinha? Não, mas espera aí. Não tão normal assim. Mas como eu mandei ir, não, pode, mas uma vez por ano. Reale, você é uma pessoa que, você sabe o respeito que eu tenho por você, o carinho que eu tenho por você, você é um cara absolutamente fora do normal, você é o cara, você é um cara absolutamente genial, tem pessoas aqui que a gente aprende todo dia, você, nosso querido mestre Cláudio Castro, que está passando um momento difícil hoje. Difícil, até queria mandar um abraço através daqui da Jovem Pan, para ele, para toda a sua família, pelo falecimento da sua esposa, de 50 anos, que é uma vida mais ou menos, 55. Como a minha, a idade é mais ou menos a mesma, eu e o Katsuki. 55 anos, né? Juntos. 55 anos juntos, né? Eu estou chegando lá, não nos 55, mas nos 50 estou chegando. Então, eu queria deixar um grande abraço de pesos para ele. E o Katsuki é um homem formidável, e a família do Katsuki é uma coisa que marcou também. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, com a mesma humildade que você recebeu tanta gente, teve uma noite de consagração aqui na Livraria Cultura, quando você lançou o seu livro, e eu cheguei lá, olhei e falei, nossa, queria comprar o livro, não tem mais, já está esgotado. Isso com meia hora de lançamento do livro. Com a mesma humildade que você recebeu tanta gente, abraçou tanta gente naquele dia fantástico da sua vida, com a mesma humildade, com a mesma postura, com a mesma grandiosidade, você está vivendo com esse problema, colocou para ouvir da Jovem Pan, como você colocou naquele dia a sua alegria, hoje você coloca esse momento difícil e, portanto, você é um homem especial. Realmente não é tão fácil. Lá em cima é fácil. Na hora que a coisa complica um pouco, nem todo mundo tem a sua grandeza. Então, parabéns. Muito obrigado pelas suas palavras. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que eu sempre tive, 40 anos, tenho uma intimidade com o ouvinte da Jovem Pan, que eu sinto que eu falo direto para ele. Você deve satisfações a ele. Exatamente, sem intermediário, né? E eu acho que eu devo satisfação a ele, porque sempre me apoiou. Estava lá na Livraria Cultura, tinha muito ouvinte de Jovem Pan. Opa, nossa! Eu vi pessoas que estavam lá, e, por exemplo, uma senhora de cor negra, com 90 anos de idade, de bengala, que ficou na fila, coitadinha. Não tinha nem condição de furar a fila, e eu furaria a fila para ela. Ficou na fila mais de uma hora para que eu assinasse um livro para ela que ela queria dar ao seu neto, que era estudante de jornalismo. Então, da mesma forma que esse pessoal me apoiou, eu acho que devo uma satisfação, porque eu sumi aí 2 meses já, e não sei quanto tempo eu vou ficar por fora. Vou e venho aqui, bate de vez em quando. Por favor, faça isso. Ouvindo a Pan tá amando, e eu também. A Pan também vou procurar, na medida que eu estiver aí, que estiver me passando bem, vou procurar manter os comentários de manhã, no Jornal da Pan de manhã, da manhã. E então essa satisfação acho que eu devia, porque os caras às vezes mandam um e-mail, o Real está de férias, mas as férias já passaram. Que férias são essas? Na verdade, nesses 40 anos eu via o Brasil todo ano, mas via o Brasil por 10, 12 dias. Claro. E esse ano eu tinha programado uma viagem ao Brasil de ficar um mês e meio, já meio prolongado, não, mas para rever com calma os meus amigos. Vocês vêm correndo, vamos correria, a gente almoça correndo, é verdade, é verdade. Entendeu? Então, isso ocorreu, a crise acabou ocorrendo aqui, e eu queria que se tivesse que ocorresse aqui, porque aqui eu estava junto com os meus amigos,
com as minhas origens, né? E não queria que eu corresse lá, né? Apesar dos 40 anos vividos lá. Então, tudo ocorreu dele direito. Já no problema, o problema ocorreu aqui. Mas agora eu estou numa fase relativamente boa e que agora cabe só esperar. Vamos esperar aí. Tudo claro. Olha, Reale, crença é uma coisa que cada um tem a sua. Algumas pessoas até entendem que não tem que acreditar em nada e também está tudo certo, eu respeito. Mas acho que todos nós temos uma trilha a seguir, pelo lado bom e pelo lado ruim. E nós temos um privilégio, nós temos uma rádio fantástica como a Jovem Pan, que nos abre esse espaço, esse microfone, tanta gente do lado de lá que nos ouve, que nos respeita. Só o fato de nos ouvirem já é uma coisa muito importante. E realmente a gente tem também os problemas, como todos os seres humanos. E você está vivendo um momento complicado, mas, meu amigo, tem tanta gente torcendo por você e essa força é uma coisa tão bacana que vai dar tudo certo. E precisar na vida, a gente precisa passar pelos momentos. Claro. Porque eu tive tantas alegrias, tive tantas revelações, tantas amizades, né? E por esse Brasil todo, né? Não foi só aqui em São Paulo, mas em todo o Brasil, criei amigos, né? E só tive felicidades, fiz tudo que eu quis fazer, claro. Criei minha família, minhas filhas estão aí, cada um com seu maravilhosas, né? Todas, graças a Deus. Então acho que agora chegou o momento também de passar por algumas dificuldades, claro, né? Claro. Para mostrar que a gente também tem que enfrentar certos desafios, que não sejam apenas os desafios profissionais, porque eu estava acostumado a ter desafios profissionais e lutava para vencê-los. Eu tive sorte de vencer muitos desses desafios. Todos. Mas agora é um desafio pessoal, né? E você vai vencer. Vamos vencer. Você vai vencer. O pessoal lá já, cada um com a sua crença, cada um do seu jeito, está fazendo a sua oração, está torcendo, e essa torcida, bom, minha não precisa nem dizer, né? Você é muito querido por todos nós. Pode ter certeza que... Eu escolhi o seu programa para falar sobre tudo isso e para deixar essa mensagem para os ouvintes da Jovem Pan e deixar eles esclarecidos da minha ausência, do que se passa comigo, por que eu estou ausente, né? E quais são os planos futuros. Só que isso não lhe libera de um papinho, de vez em quando, vir aqui com a gente, porque aquele papo, a sua inteligência, a gente não abre mão de jeito nenhum. São 19 anos e vamos continuar por muitos anos se vocês quiserem. Meu irmão, saúde. Tá, parabéns. Obrigado. Um abração. Obrigado. Tudo bom Obrigado. Obrigado. 11h58 em São Paulo. Homens e mulheres são iguais. Foi espontâneo, né? Não tem mais. São iguais. Acho que assim, não tinha assim.